Bom dia, pessoal! A aula de hoje é sobre juros compostos. Nós vimos juros simples e descontos simples e agora, na sequência, juros compostos. Vocês verão que os conceitos iniciais que vocês tinham em juros simples permanecem os mesmos, ou seja, o valor final, já com os juros embutido, nós continuamos a chamar de M, de montante. O C é o nosso capital, o valor inicial da história, ou o valor de um empréstimo ou de uma aplicação. O I é a nossa porcentagem, que nós temos sempre que dividir por 100, e o N é o nosso tempo. A diferença de juros simples para essa fórmula, que em juros simples era 1 mais I vezes N, e agora esse N está elevado, ou seja, é a forma de constituição desses juros é que mudou, porque juros compostos é juros sobre juros. Essas duas fórmulas seguintes nós já tínhamos, ou seja, quando nós temos um capital e os juros, para chegar no montante é só somar os dois. Se nós temos o montante e o capital, para chegar nos juros é só subtrair os dois. Aí nós temos essa diferença do quanto foi pago a mais ou quanto vai ser recebido a mais. O que nós não podemos nos esquecer? Que essas unidades do I e do N, elas precisam sempre estar iguais, sempre na mesma unidade. Ou as duas em meses, ou as duas em anos. Caso elas não estejam, por enquanto vocês vão converter somente o N. Por quê? Para converter o I, nós teremos uma fórmula especial em juros compostos, para transformar a taxa. Eu vou resolver junto com vocês o exercício, esse exemplo, 1 e 2. Nesse primeiro foi falado que uma pessoa tomou emprestado R$2.000, ou seja, esse 2.000 é o nosso capital. A taxa de 2% ao mês, que é o I, pelo prazo de 10 meses, que é o N, e está pedindo o montante, o M. As unidades aqui estão em meses, então é só dividir por 100 a taxa. Substituindo na fórmula lá de cima, M é igual a 2.000, que é o capital, vezes 1 mais I, que é o 0,02, elevado a N, que é 10. Vocês podem jogar na calculadora desse jeito, que ela já vai dar esse resultado para vocês, de 2.437,99. Na calculadora, vocês vão colocar exatamente como está aqui, só que depois vai ficar vezes, abre parênteses, a única coisa que é esse elevado. Na maioria, se for calculadora, na maioria das calculadoras, o elevado é esse chapeuzinho. Então, vai ficar chapeuzinho 10 igual. Tem algumas calculadoras que a tecla do elevado é x elevado a y, ou y elevado a x, depende da marca da calculadora. Se for calculadora do celular, a mesma coisa. É mais provável que o seu elevado seja uma dessas duas opções, provavelmente esse x elevado a y. Aí ele já te dá o valor pronto. No exemplo 2, foi falado que a taxa é de 30% ao ano, então o nosso I, durante 6 meses, que é o nosso N, produziu R$6.000 de montante, que é o nosso M, e foi pedido o capital. Então, nós não temos o C agora. Eu vou substituir naquela mesma fórmula inicial. A diferença é que agora eu já tenho meu montante. O C eu não tenho, deixo como está. 1 mais o I, lembrando que o nosso I eu tenho que dividir por 100, que vai dar 0,3 ou 0,30, elevado a N. O que nós podemos observar? Que as unidades aqui estão diferentes, então eu vou mexer no N por enquanto. 6 meses é a mesma coisa que meio ano, a metade de um ano, então eu vou considerar 0,5 anos, que seria meio ano. Então, eu vou elevar a 0,5. Mantenho esse 6.000 igual a C vezes. Eu vou colocar isso daqui na calculadora. Então, 1 mais o 0,30
elevado a 0,5. Vai dar um resultado de 1,14. Como esse 1,14 está multiplicando, eu vou passar dividindo esse 1,14. Eu vou encontrar um capital